Pois é, Edu, agora às 11 horas e 20 minutos a gente recebe o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara. Seja bem-vindo, ótimo dia para você. Obrigado, Fernanda, obrigado, Eduardo, e obrigado, ouvintes da Itatiaia. Ô Braulio, todo mundo sabe que essa questão do morador de situação de rua é um problema, mas ninguém quer pôr o dedo na ferida. Ninguém tem coragem, ou vontade política, ou interesse real. Você tem tido, tá tomando muita pancada. O que você tem feito, o que você precisa de ajuda? Ó, Eduardo, a gente começou isso no mandato anterior, então em 2021, começando os trabalhos na Câmara, eu já pautei o assunto de fato, porque é um assunto extremamente melindroso, um assunto que envolve vidas humanas, mas que a gente sabe que precisa de ter um direcionamento. Então foram grandes debates ao longo desses últimos 4 anos, mas agora, 2025, a gente volta com itens na pauta, então eu estou tramitando 2 projetos de lei, um para tratar a questão da internação involuntária de dependentes químicos, que é um assunto que está totalmente correlacionado a pessoas em situação de rua, e também o outro projeto de lei para resolver a questão de desobstrução de vias públicas, né? Tanto para pedestres quanto para veículos. Ambos estão tramitando e a gente espera aí ter resultados para tentar organizar as questões urbanas. Você é aquele cara que quer massacrar, quer botar num caminhão e mandar jogar no rio os moradores de situação de rua, ou quer ação? A gente quer ação, Eduardo. É até um absurdo, porque tem pessoas que fazem em suas análises rasas, né? Como se todos quisessem exterminar pessoas, e não tem nada a ver com isso. O que a gente quer é restaurar a dignidade dessas pessoas e colocar, de fato, numa vida digna, mas também trazendo organização para a nossa cidade. O que a gente vê são pessoas que estão abandonadas pelo poder público, deixando de ser realmente priorizadas para encaminhamentos reais. Até porque, no final de um processo de recuperação de uma pessoa, o que a gente tem que restaurar é a possibilidade dela se sustentar, dela se manter de forma digna, principalmente com relação ao trabalho. Mas quando a gente fala do trabalho, a gente está falando das pessoas que são em idade de trabalhar, mas porque a gente vê também pessoas idosas, infelizmente, sendo abandonadas, inclusive em hospitais, e que quando tem alta, são deixadas ao relento na rua. Se não fossem entidades extremamente capazes assim de fazer uma ação social que não depende inclusive do poder público, certamente os números nas ruas poderiam ser piores. Vereador, parece uma realidade distante, vamos dizer assim, não ter mais pessoas morando nas ruas. E aí vamos pensar só em Belo Horizonte, mas todas as vezes que a Itatiaia tentou abordar esse tema, tentou entender o que estava acontecendo na cidade e questionou, por exemplo, o governo federal, a resposta que vem pra gente é sempre de que é um assunto muito complexo, que você não consegue atacar só uma frente, que é necessário fazer por várias frentes para de fato ter uma alternativa para essas pessoas. Então cuidar da questão da saúde, cuidar da questão da moradia, e aí também tem uma questão socioeconômica, são várias frentes. Então, como um vereador, e aí eu não estou minimizando o seu trabalho, por favor, não entendo dessa forma, mas como um vereador conseguiria então apresentar de fato uma alternativa para que a gente tenha essas pessoas sendo cuidadas e não maltratadas, mas retirando elas da rua? Eu acho engraçado porque tem gente que vê o problema, ele é complexo sim, mas fica lá parado, falando um monte de bobagem e não age. E não cria nenhuma alternativa de solução efetiva. Então tem muito discurso e é um tema que durante muitos anos foi de fato controlado pela ideologia de esquerda. Isso aí não tem como as pessoas negarem, porque desde a época do Patrus Ananias, Belo Horizonte tem assistência social controlada pela mesma corrente ideológica. E essa corrente ideológica, ela acaba deixando essas pessoas nas ruas, ela cuida da pessoa na rua, tudo tem que ser na rua, e aí o problema vai aumentando. A gente já passa de 10 mil pessoas nas ruas. Aliás, cada vez sai um número na imprensa um pouco diferente, mas 10 mil já é gente demais, gente. Essas 10 mil pessoas merecem toda a nossa compreensão e a nossa compaixão. Mas é preciso pensar também nas 2.340.000 outras. É óbvio, porque ninguém, de certa forma, vai ficar feliz de ter um morador de rua fazendo uma barraca, fazendo necessidades na porta da sua casa. Ninguém vai ficar satisfeito com um morador de rua que faz reciclagem montar um depósito de lixo na porta da sua loja. Ninguém vai ficar feliz com esses problemas que a gente vê em Belo Horizonte. A TV Alterosa resolveu enfrentar de frente a encrenca e primeiro atacou lá ali nos Andrados, melhorou. Aí, ao começar a frequentar a Praça do Arnaldo, a Praça João Pessoa, a equipe da Etel Correia Grande, colega jornalista, foi atacada, agredida com pedaços de coisas. Se não tomarmos cuidados, vamos perder o controle da rua?
Eu tenho certeza que sim, porque inclusive vi o caso da jornalista Etel, que é um absurdo, porque ela está cobrindo um fato, é uma realidade que se impõe na nossa cidade em vários cantos. Quem nunca passou na Lagoinha viu aquela desordem, pessoal do Barro Preto, centro, diversas regiões da nossa cidade, infelizmente, acabam enfrentando de forma muito aguda o problema dos moradores de rua. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu na CPI Pop Rua, que fizemos e terminou em 2024, ela mostrou, por exemplo, abrigos na região do Taquaril ali que estavam em situações precárias. Então, assim, como é que a gente vai tirar a pessoa da rua e colocar no lugar super precário? Eu sei que é um emaranhado de situações, mas se não tiver um trabalho agudo para resolver o problema por partes e encaminhar de verdade, a gente vai ficar realmente nessa ciranda por muitos anos. Vereador, algumas pessoas que trabalham com moradores em situação de rua procuram o senhor para poder dar algum toque, para ajudá-lo nesse trabalho ou não? E se, agora eu queria que você aproveitasse o espaço da Itatiaia, tem como as pessoas fazerem contato com você para poder darem sugestões e alternativas? Claro, entram em contato, elas são muito bem-vindas, inclusive, porque é muito engraçado, porque vem os relatos positivos, porque às vezes a gente vê até pessoas que têm uma certa relevância, inclusive como autoridades, inclusive falando muitas bobagens, né? Às vezes fazem esses discursos fáceis, mas é muito legal quando a gente tem um feedback positivo de pessoas que lidam com isso no dia a dia e que falam: vereador, estamos contigo. E isso é muito legal. A rede social do vereador? Braulio Lara Novo, pode me mandar um direct lá no Instagram, se preferir mandar um e-mail também, braulio@brauliolara.com.br, mas a gente está aqui para unir forças. Existem diversas ONGs, diversas entidades muito sérias e que acabam inclusive não tendo, sabe, Eduardo, ajuda nenhuma da prefeitura, do poder público. Elas correm realmente na paralela e a gente vê que era necessário ter uma maior e melhor articulação. Espero que com o atual secretário André Reis a gente consiga evoluir muito nessa pasta. Obrigado, um abraço. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, ouvinte da Itatiaia. Aí, você quer resolver? Procura o vereador, essa é a hora.